Salve, salve, galerinha! Sejam, claro, muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, é claro, como de costume, vamos continuar com as análises dos capítulos do mangá de One Piece. Continuando com o flashback do Kuma, que ainda vai nos arrancar muitas lágrimas, indo para o capítulo 1100, intitulado Obrigado, Bonnie. Só que, claro, antes de a gente começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu, claro, que também agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito obrigado por tudo mesmo. E então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, esse capítulo basicamente começa com a gente aí em Egghead, ou o que viria a se tornar atualmente Egghead, com a aparição do almirante da marinha Kizaru Borsalino num trip que, meus amigos, incrível. Ele que veio a trabalhar aí a Egghead hoje e vê que o clima aí é bem frio, que é bem diferente aí de Punk Hazard. Afinal de contas, o próprio Vegapunk planeja recriar o futuro da humanidade aí, mas está com certos problemas para processar ali todas as ideias que não param de surgir aí em sua cabeça. Mas o ponto é que o Borsalino meio que descobriu que ele está fazendo negócios com piratas em segredo. E, bom, não só ele, porque a gente vê ainda nessa mesma página, escondidinho ali no cantinho, um Dendemushi do governo mundial. E muito bem sabemos quem está por trás de tudo isso. Estou ouvindo essa conversa, mas um ponto é que o Vegapunk tem certos motivos, basicamente, que é justamente a ideia, basicamente, que ele teve ali com o Kuma e tudo mais, os pacifistas e tal, em troca de ajudar com a cura da Bonnie. Só que o São Saturno não gostou muito dessa ideia, porque ele mesmo comenta que talvez não importe para o Vegapunk, mas mesmo que Bartolomeu Kuma seja um modelo para os soldados clones, ele é um pirata famoso com a recompensa de simplesmente 296 milhões de bens. Seria uma vergonha para a marinha ter seus soldados clones baseados num homem desses. Assim sendo, o São Saturno propõe duas condições adicionais a Bartolomeu Kuma. A primeira é que ele, como pirata, deve simplesmente se tornar um Shichibukai. Dias atrás, um dos Chichibukais perdeu para um novato chamado Ace dos Punhos de Fogo e eles estão à procura de um novo sucessor. O mundo dos piratas está cada vez mais inquieto e Bartolomeu Kuma se tornar um Chichibukai seria ideal. A segunda condição é que o Kuma deve se tornar uma arma humana para a marinha. O próprio Kuma pergunta se vão ali modificar o corpo dele e exatamente. Mesmo como Shichibukai, os atributos do Kuma o tornam bastante temido mesmo dentre os piratas. De fato, seria uma grande ajuda ali para a marinha quando o próprio Kizaru fala, mas o Vegapunk sabe que por aí não vem coisa boa.
Porque, no entanto, o Kuma também tem antecedentes criminais por ter sido membro do exército revolucionário. Seria um problema se esse poder fosse usado contra o governo mundial. Ou seja, eles puramente têm medo que o Kuma se rebele e traia eles em algum momento, que provavelmente aconteceria se não fosse a terceira condição, que é basicamente de que o Kuma abandone para sempre todos os seus pensamentos e sua personalidade. O próprio Vegapunk fica extremamente furioso no fim das contas, porque isso significa a mesma coisa que a morte, onde o próprio Vegapunk pergunta se por acaso isso justamente é porque os outros Chichibukais não fazem o que tu manda. Se ele remover a vontade humana de um ciborgue, ele não passará apenas de um robô. Em outras palavras, o próprio Vegapunk entende que São Saturno está pedindo para que ele mate uma pessoa. Só que o Saturno retruca dizendo que o Vegapunk não está em posição de crítica. Afinal de contas, ele é um cientista militar, ele só se juntou ao governo mundial puramente porque eles tinham mais dinheiro para bancar as pesquisas dele. Então ele não é lá uma boa das pessoas para falar sobre esse assunto, mas pelo menos ele tem humanidade o suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Mas o próprio São Saturno vê que essas são as 3 condições para salvar a vida da filha de um criminoso. Se ele não puder prometer isso, eles terão que gastar uma enorme soma em dinheiro na cirurgia. E não há motivo para fazer isso se for apenas para salvar a vida de uma única garotinha. O próprio Vegapunk continua insistindo que isso é completamente errado, que isso é assassinato, uma cirurgia de modificação tão desumana assim. Só que o Kuma, diante de todo esse cenário, é capaz de fazer tudo se for para salvar a vida da sua filha. Ele realmente via que não achava que seria capaz de conseguir salvar a vida da Bonnie por ser uma tarefa impossível. Mas pela vida da sua filha, ele aceita de bom grado. Se a doença da sua filha puder ser curada, ele aceita qualquer destino. Mesmo que isso implique, de certa forma, na sua própria morte. O que deixa o Vegapunk completamente desesperado, porque ele criou uma certa amizade com o Kuma, e o próprio Kizaru também se sente mal com toda essa situação. E o tempo começa a se passar. Aí a gente vê a Bonezinha pequenininha brincando ali com o Sentomaru, enquanto o Saturno vê que ali perguntando quanto tempo vai levar para que a modificação do Kuma seja feita e a filha dele se recupere totalmente da doença. As escamas azuis levam mais ou menos meio ano para serem operadas. Depois disso, ela poderá sair depois de cerca de 1 ano. Então, é 1 ano e meio no total. E a modificação do Kuma vai levar no mínimo 2 anos. E o próprio Kuma felizaço, porque a Bonnie vai estar boa no seu aniversário de 10 anos e bom, ele pelo menos vai conseguir ver a filha totalmente curada. Então já vem aquele peso no coração, porque você sabe que essa história não vai terminar com um final tão feliz assim. Onde o próprio Saturno, que se só cria cada vez mais ódio, e o que a gente sente por ele ainda é pouco, porque esse ódio só vai aumentar com o passar dos capítulos. Mas o ponto é que o Saturno vê a filha do Kuma apenas como uma refém, pois depois que ela estiver curada, o Kuma terá de fazer o que eles mandaram. E por segurança, depois dos anos da cirurgia, o governo mundial ficará responsável
pela filha do Kuma. E quando ele perder a sua personalidade, aí sim eles darão liberdade a ela, o que provavelmente é uma mentira desgraçada, porque, bom, é o governo mundial, não tem ninguém que preste nessa bagaça no fim das contas. Mas o ponto é que o próprio Vegapunk ali pistolaço, porque ele começa a entender que quando a Bonnie ficar boa, ela e o Kuma basicamente não vão mais poder se ver. E sim, o próprio Saturno concorda que é isso mesmo. No futuro, o Kuma passará pela cirurgia de modificação e será autorizado a governar os mares como um Shichibukai. Depois da cirurgia, o contato dele com a filha será proibido e se quebrar o acordo, a sua filha será feita de escrava. E o Vegapunk pistola ali juntamente do Kuma, porque, pô, ele nunca mais vai basicamente poder ver a própria filha quando ela estiver finalmente curada. Só que se isso realmente for trazer a cura para sua filha, ele apenas tem um último pedido. A Bonnie não pode saber sobre a sua doença e nem do fato que está sendo feita de refém. Por isso que depois da cirurgia dela, ele não quer que a Bonnie fique numa instalação horrível do governo. Quer que ela seja criada na igreja do reino Sorbet, onde cresceu. Onde o próprio Kuma vê que se eles concordarem com isso, ele aceita jamais ver ali a sua filha e fazer tudo que o governo mundial o mandar. E o Saturno aceita, por mais que é óbvio que ele deva ter planos maléficos por trás, porque esse velho é um desgraçado do caramba. Mas o ponto é, desde que com supervisão, o lugar não importa. E ele confessa que serão 2 anos interessantes. E a gente vendo basicamente que o Kuma e a Bonnie, por enquanto, é claro, vão ficar mais ou menos uns 6 meses aí, que é o tempo de toda a cirurgia da Bonnie ali até ser concretizada. O que rende uns momentos bonitinhos e felizes, mas ao mesmo tempo dá uma dorzinha no coração, porque você sabe que talvez seja um dos últimos na vida do Kuma. Porque depois disso ele simplesmente vai perder a personalidade e vai doer. Vai ser triste. A gente vai chorar com certeza nos próximos capítulos. Mas o ponto é que o próprio Kuma, inventando a desculpa que ele vai ficar aí porque foi diagnosticado com a doença e vai ali fazer alguns exames. E a Bonnie pega animada, pô, eu vou ficar aqui com o papai e tal. Enquanto, é claro, também apresenta o Sentomaru, que as cenas dela enchendo o saco do Sentomaru, o Sentomaru de babá dela. Ficou muito fofinho. Mas a gente vendo o tempo ali se passando enquanto o Vegapunk tendo, de certa forma, a ideia de ter criado ali os demais robôs, né, as versões dele e tudo mais, satélites, onde a gente vendo ele com a penca de ideias que não param de vir e ele mesmo reconhece que precisa de mais ajuda para escrever ali o que ele pensa e até para comer no lugar dele e ir ao banheiro, quando ele mesmo vê que está tão ocupado que acha que vai enlouquecer, mas tem uma brilhante ideia. E mais outra, e tá tão ocupado que, como ele mesmo aceitaria até mesmo da ajuda de um gato, onde, por exemplo, se tivessem mais 5 deles, seria uma mão na roda e bom. São basicamente quase que isso: Lilith, Shaka, Pitágoras, Atlas, Edson e York. No caso são 6, mas a York é uma traidora desgraçada no fim das contas. Mas o tempo vai se passando, o Kuma começa ali a sofrer todas as modificações corporais enquanto a cirurgia da Bonnie é realizada com sucesso. A gente vê no dia a dia deles
o Sentomaru como babá da Bonnie é incrível, a Bonnie desenhando, o tempo ali se passando e tudo mais. E é tão bonitinho porque a gente vê não só a relação pai e filha de Kuma e Bonnie, como também Vegapunk, Sentomaru, Kizaru, que realmente criaram uma amizade ao ponto de dançarem ao ritmo do Deus do Sol Nika. Só que 6 meses se passam e a gente vê que o progresso da cura da Bonnie está ótimo. Com mais um ano ela vai estar completamente curada. Onde basicamente vai ser a meio que despedida, infelizmente, entre esses dois, porque agora que ela tá curada, ela vai voltar pro reino de Sorbet, onde a gente vê o pessoal meio empolgadaço com a volta do Kuma, a volta ali da Bonnie, e ela que finalmente vai poder sair para brincar no sol, algo que toda criança, ou a maioria das crianças gostam. Então, é muito fofinho você ver um sorriso na cara da Bonnie, mas você sabe que por trás ali o Kuma tem que fazer um baita de um sacrifício, mas o cara é o pai do ano, da década, do século, da bagaça toda. O cara é o melhor pai de One Piece, no fim das contas. A gente mesmo vendo ali a Bonnie, que nesse meio tempo também vai ser cuidada ali pelo atual rei, né? O rei Bulldog e a rainha viúva do reino de Sorbet, a Connie, onde basicamente eles vão cuidar da Bonnie como já faziam. Afinal de contas, o Kuma é um pirata, mas não só por isso, porque, bom, a cirurgia de modificação vai ter que perder a personalidade e basicamente nunca mais vai reencontrar a filha. Ou nem tanto, porque algumas coisas interessantes vão acontecer. A gente tem um final pelo menos agridoce, não ainda nesse flashback, mas alguns bons capítulos, na verdade, depois. Mas a gente tem um reencontro bonitinho. Só que acaba que a gente realmente vendo a Bonnie que vai mandar cartas pro Kuma nesse meio tempo enquanto ele tá distante. Só que a gente vê que o próprio Kuma observando a filha dele curada, enfim, realmente ela tá bem, onde ele que queria realmente, enfim, sair se aventurando o mundo afora com a filha dele, como ela mesmo gostaria de fazer. Só que infelizmente vai acabar acontecendo quando a gente vê uma oficial ali de inteligência da Cypherpol número 0, a Alpha, que em japonês a pronúncia basicamente fica Alifa, e bom, lembra muito Califa, que era uma membra. Na verdade era porque ela fazia parte da CP9 e agora faz parte da CP0 e basicamente as duas são idênticas. Fica até na dúvida, é realmente a mesma pessoa ou não? São irmãs gêmeas, clones. É porque o One Piece agora tem até isso, então tudo vale tudo basicamente, mas o ponto é que a pedido do doutor, ela é quem vai acompanhar a Bonnie até que ela se recupere totalmente da doença, vão medir a temperatura dela diariamente, vão dar as doses de remédio e tudo mais, e ela que não é a melhor das pessoas, onde ela vem bancando a de boa pessoa, que ninguém suspeito vai se aproximar até que ela esteja totalmente curada e exigindo até mesmo que todo mundo mostre as identidades para realmente ela investigar os antecedentes dela. Então, ela é meio doida, mas ao mesmo tempo
ela simplesmente pega uma pedrinha e esmaga como se fosse uma terrível metáfora de que o pescoço de uma criança pode ser esmagado assim, ou seja, como a gente imaginava o Saturno depois que apagar completamente a personalidade e as memórias do Kuma, vai dar o fim da Bonnie. Mas, bom, a gente sabe que ela tá viva atualmente, então alguma coisa aconteceu. Só que o ponto é que o próprio Kuma, antes de ir embora e se despedir da sua filha, simplesmente agradece a ela. Obrigado justamente por ela ter nascido. E você fica já com aquela dorzinha no coração, aquele aperto, porque talvez vai ser um dos últimos momentos em que eles vão se ver. Quando o Kuma se despede e o Kuma, que embora chamado ali de tirano, acabou obedecendo fielmente todas as ordens que recebeu e aterrorizou os piratas do mundo ao se juntar aos Shichibukai. A gente mesmo vendo ali a Sugar trazer lá em Dressrosa a notícia para o Doflamingo sobre um novo Shichibukai e o próprio Doflamingo vendo Kuma, o tirano, apareceu um outro cara malvado. Enquanto ali em Alabasta a gente vendo a Robin, na época ainda Miss All Sunday, perguntando ao Crocodile se ele ficou interessado ali com essa notícia e ele simplesmente não dá a mínima, ele só é interessado com todo o plano dele ali de controlar basicamente Alabasta. Enquanto o Kobe, que ainda sofria nas mãos da Alvida, o Ace, que já tinha se juntado na época aos piratas do Barba Branca, enquanto o Barba Negra ainda estava com eles momentos antes das grandes desgraças que o mundo de One Piece iria lhe conhecer, onde a gente também indo e o próprio Jinbe observando isso aí, é um ex-rei, também um rei atualmente. O mundo dos piratas de fato mudou de ponta cabeça, porque a gente vê a situação, o Kuma teoricamente seria o ex-rei ali de Sorbet, e o atual rei provavelmente seria em referência ao Doflamingo, que basicamente controla Dressrosa, na época, é claro. A gente também vê ali a Boa Hancock, que simplesmente não ligava pra porcaria nenhuma, não faz a menor diferença. Se não for ela sendo o centro das atenções, ela simplesmente não liga. Enquanto ali a vovó Nyon, que pistolaça, porque ainda assim ela precisa se informar. O Moria, que simplesmente ali junto da Perona, vendo o homem palma de pata, uma habilidade bem curiosa e que vai aterrorizar, por sinal, um pouquinho a Perona no fim das contas. Fora também o pessoal do exército revolucionário reagindo a isso, o próprio Dragon em silêncio, mas provavelmente entenda a situação. Enquanto o Sapo e a Koala, os Chichibukais não estão sob controle direto do governo mundial e o Kuma nunca faria algo assim. Eles realmente não acreditando muito nisso. Enquanto o Kuma escreve ali, conforme faz as suas missões, cartas para sua filha no seu barquinho que tem as orelhinhas de urso e a bandeira é justamente Kuma escrito grandão e um desenho do Kuma que basicamente o mesmo que a Bonnie fez pra ele. Então, nossa, é muito fofinho. Mas o Kuma escrevendo para sua filha a carta de que diz o seguinte: eu estou agora no mar. Embora eu tenha ficado um pouco famoso, é difícil de navegar, mas eu estou bem.
perguntando se todos também estão bem aí. Onde ele mesmo vendo que quando a sua filha fizer 10 anos, tem vários lugares que ele conheceu e queria de fato levar ela. Só que, infelizmente, não vai poder levar. Enquanto ele manda esta carta para sua filha, ele recebe uma ordem do governo mundial, que esta é uma ordem do governo. E, onde ele está agora, e até a pergunta de que ele simplesmente está no East Blue e não é em uma ilha qualquer. Ele está no Reino de Goa. Reino de Goa, que tem a Vila Fuchsia, onde o Luffy cresceu, fora o Terminal Cinza e tudo mais. É a ilha que basicamente o Luffy cresceu e o Luffy ainda tá lá. E aí você fica com a pergunta de que o Kuma tá indo até aí por quê? O governo mundial sabe de alguma coisa? Ou não? Eu acho que não, porque senão eles provavelmente teriam agido bem antes. Afinal de contas, a gente sabe que ele comeu a Gomu Gomu no Mi, mas é na verdade a Hito no Mi, modelo Nika, uma Zoan mítica com o poder do Deus do Sol. Então você fica nessa dúvida de que por que o Kuma basicamente veio encontrar o Luffy. Ou não, né? Afinal de contas o Luffy nem se lembrava. Afinal de contas eu acho que ele nunca encontrou diretamente o Kuma antes de Sabaody, já que lá em Thriller Bark, quando o Kuma chegou para enfrentar os Chapéus de Palha, o Luffy estava já desmaiado depois da luta contra o Moria e o Wars. Mas a gente só vai ver tudo isso e muito mais, infelizmente, é claro, nos próximos capítulos. São emoções ali para acompanharmos apenas os próximos capítulos, bem como nos próximos vídeos. Só que é claro, espero que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem um like e se inscrevam no canal. E claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu, claro, também agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui.